Oi, pessoal, boa tarde. Agora vai ser a primeira palestra da tarde, no domingo do Poliglota 2017. Aqui nesse auditório vai ter uma palestra sobre tradução e tecnologia e no outro auditório uma palestra sobre o ensino da língua alemã nas escolas públicas. Então eu quero chamar aqui Ricardo Souza, que é um dos diretores da ABRATS, Associação Brasileira de Tradutores e Intérpretes. Agora não, agora eu sou o Ricardo Souza. A Grátis eu fui de manhã, não, ontem, agora eu sou o Ricardo Souza. Ele já deu uma palestra ontem, mas ele continua fazendo parte da ABRATS hoje também. Mas hoje ele vai dar uma palestra por conta própria sobre tradução e tecnologia. É isso aí. Eu estou me falando um favor. Tá desligado. Não, pode falar, não. Alô? Então, Não, tá funcionando. mas tá saindo então pro pessoal. Isso. Tá. Só vou precisar de um favor. São 14 horas. A nossa palestra está programada por uns 50 minutos. Eu gostaria que alguém marcasse o tempo aí, tá? Eu te aviso, eu vou te avisar. Você vai eu estar vou aqui? lá, não, eu vou lá e vou voltar. Então tá bom. Então tá bom. Mas de qualquer forma, como me avisando assim, cada falta 20 minutos. Porque o telefone está apagando toda hora. Se pudesse ficar do lado, daquele lado da tela. Bom, então vamos lá. Apesar do que o Juliano falou, eu não sou hoje a Brás aqui não, tá? Só não. Tá aqui o logotipo da Brás, que é só para lembrar todo mundo que ele existe. Mas hoje eu estou aqui como um tradutor, Ricardo Souza, tradutor. Ricardo Souza. Não, 4 horas. Tô? Pode ficar, né? Que acho que é melhor. Né? Então, eu estou aqui hoje com o Ricardo Souza, tradutor. Ricardo Souza, o tradutor que usa intensamente tecnologia de tradução. Também com o Ricardo Souza, o tradutor, professor da PUC Rio de Janeiro, que, entre outros cursos, tem uma disciplina de tecnologia de tradução que ele ensina, né, entre aspas, eu boto aspas nisso, que ele não vai ensinar alguma coisa, eu só fico achando pelo em ovo. E hoje nós vamos falar sobre tecnologia e tradução. Que é um dos assuntos, talvez seja hoje o assunto mais fundamental dentro da atividade profissional da tradução. Eu não falo nem quem tem interesse acadêmico, não. Porque quem tem interesse acadêmico, tradução é um mundo de, um mundo de coisas, é um mundo de caminhos, e tecnologia é apenas um deles. Embora eu, na minha opinião, vou puxar para as minhas sardinhas, mesmo em termos de interesse acadêmico, ainda hoje em dia, é uma encruzilhada que ainda não foi desfeita. Mas, quando se fala em termos de tradução profissional, em termos de prática da tradução, sim, é o assunto hoje mais premente do que preço, mais premente do que prazo, mais premente do que qualquer outra coisa. Eu já vou explicar por quê, para vocês já vão entender por quê. Deixa eu começar com o primeiro slide aqui. Alguém viu esse filme? E aí? Esse é o Nakudo. Né? O que o Nakudo está fazendo aqui? Já vou explicar. Vou entender. O que o Nakudo está fazendo aqui? Tradução é em termos de história humana, é uma profissão que nasceu, é uma atividade, vamos dizer assim, que nasceu quando o ser humano conseguiu, grosso modo, né, meter a mão na lama e meter na parede para deixar uma mensagem. Ela registrou alguma coisa ali em signos escritos, né? Ali nasceu a tradução. Vamos dizer assim, grosso modo. Antes disso, antes do ser humano entender que ele poderia escrever, nós éramos todos intérpretes. Todos intérpretes. O nosso amigo Nakudo, ele é um personagem nesse filme aqui, no 10.000 a.C. Né? Ele não é o herói do filme, como nenhum intérprete nenhum tradutor é o herói. Ao contrário, nós somos sempre os vilões. Mas ele não é vilão, não, ele é gente boa. O herói do filme lá parte com a tribo dele foi escravizada, e o herói do filme parte para resgatar a tribo, e aí no meio do caminho encontra a tribo do Nakudo, que não fala a língua dele, ele não fala a língua da tribo, mas o Nakudo fala, porque o Nakudo teve um contato
em algum momento, com um falante da língua que ele falava, que o herói falava, e passa a servir de intérprete para o herói no decorrer de toda a saga dele. Ou seja, no princípio, no tempo do Nakudo, nós éramos todos intérpretes. Todos. Certo? Sem exceção. Porém, lá mais ou menos em 2000 antes de Cristo, há quem conteste essa data, né? Bote um pouquinho. Enfim, gente, não é assim, ó. Até 2000 de Cristo não tinha, depois de 2000 tem. Não, isso é um processo, né? Então chegou-se a um consenso que em torno de 2000 antes de Cristo surgiu o alfabeto. E com o alfabeto surgiram os primeiros implementos tecnológicos de escrita. Né? O primeiro foi a pena de aves. Né? Provavelmente, simultaneamente, com os estiletes. Você pegar uma pena, que é uma coisa que a natureza criou para um objetivo qualquer, você transformar aquilo para um outro objetivo, você está criando um implemento tecnológico. Isso é tecnologia. Você pegar um pedaço de pau, fazer uma pontinha e fazer sinais na parede ou no papel, onde seja com ele, você criou um implemento tecnológico. Isto é tecnologia. Nós, tradutores, começamos a traduzir textos quando os textos começaram a existir. E textos começaram a existir quando a tecnologia permitiu a criação de implementos que registrassem escrita. Enfim, tradução e tecnologia não tem como separar. Não tem como. Os tradutores, desde os primórdios da tradução, sempre usaram tecnologia. Aquela imagem lá do São Jerônimo, nosso patrono, né, Xangô, escrevendo lá, né, com o leão no pé, nos pés lá e tal. Aquele instrumento que ele está usando lá, a pena, ou alguns ele está usando um estilete e tal, aquilo é um instrumento tecnológico. Então, quando a gente fala em tradução e fala em tecnologia, não tem como separar. Para vocês terem um exemplo de como é que a tecnologia ela influencia a nossa produção, e vice-versa. Para vocês terem uma ideia de como uma coisa é poderosa, eu vou dar para vocês aqui uns exemplos de implementos tecnológicos que modificaram nossa atividade de forma profunda. Alguns vocês vão falar assim, mas que óbvio. Outros vocês vão falar assim, gente, eu nunca pensei nisso. Eu tenho certeza. Esse é um dos óbvios. Esse aí. Que é a prensa móvel. Né? Então todo mundo sabe. Se não sabe, né, vai ficar sabendo agora. Até a época do Gutenberg, né, os livros eram escritos, já havia uma forma rudimentar de imprensa, que era carimbo, né? Era carimbado, algumas coisas eram carimbadas, mas ainda aí sim era um trabalho manual. E com isso, o trabalho de disseminação dos textos era muito difícil. Né? Então, da mesma forma que era difícil para o autor escrever, era difícil para quem publicava os livros, ou melhor dizendo, para quem montava os livros, disseminar aquilo. Livros eram pesados, livros eram muito caros, livros eram de difícil acesso. Alguém viu o filme, leu o livro O Nome da Rosa, ou viu o filme O Nome da Rosa? Pois é, era aquilo ali, gente. O livro, tanto o livro quanto o filme retrata direitinho o que era. Aquelas salas com redatores. Enfim, era um saco. E aí vem o Gutenberg e inventa a prensa móvel, que muita gente também chama de a imprensa de tipos, a prensa de tipos móveis. Né? Isso foi uma revolução. Assim, total. Porque, primeiro, simplificou o processo de compor livros. Alguém já viu um linotipo na vida? Não? Você tem cabelo branco que nem eu, então tá tudo certo. A maioria aqui é garotão. Então...
Uma prensa de tipos móveis fazia o que faz hoje o computador. E não faz muito tempo, não. Eu estou vivo ainda, gente. Eu estou 50 só, 50 pouquinho. Não. Uma prensa de tipos móveis era mais ou menos uma máquina que você sentava, uma cadeirinha assim, você sentava, e na sua frente você tinha uma armação de metal ou madeira, em que você compunha com a mão a página do livro, né? Com os carimbinhos assim. Aí depois você colocava o papel e aquilo fazia ia imprimindo, carimbando as páginas. Isso era feito com jornal, com revista, com tudo. Tá? Então vocês imaginam a revolução que foi. Com isso, os textos se tornaram mais acessíveis e, obviamente, que o pessoal começou a se interessar mais por ler. E, obviamente, que começou a se interessar mais por ler coisas que escreviam em línguas que não eram a dele ou dela. Naquela época era dele. Né? Mulher, naquela época, tadinha. Mulher que lia era freak. Já não devia ler, só homem. Mas aumentou a demanda de traduções. Aumentou. Né? Ou seja, é alguma coisa que é mais ou menos óbvia que traria uma consequência. Eu passo para deixar. Uma consequência para o mundo da tradução. Uma que ninguém para pensar, essa daqui, ó. O lápis. O primeiro notebook da face da Terra. Aqui, ó. O lápis. A invenção do lápis foi uma revolução. Você não tem ideia do que foi isso. Principalmente para quem trabalhava na imprensa. Porque até a invenção do lápis é anterior ao século XIX. A criação do lápis, na verdade. Lá pelo século XVI já tinha lápis rodando por aí. Mas o lápis era uma coisa assim rara, cara. E aí veio um poeta, o Thoreau, e na década de 1820 ele aperfeiçoou o lápis com ponta de chumbo baratinho. Depois grafite, né? E isso tornou o lápis acessível para todo mundo. O grafite de baixo custo permitiu que o lápis fosse vendido para todos. O lápis se tornou a ferramenta preferida do pessoal do jornalismo, né? Que aí pôde ir para campo e fazer texto. Você imagina uma guerra comendo solta ali, né? E o cara sentado com a peninha, tinteiro, e o tinteiro tremendo, espirrando tinta para tudo quanto é lado. O lápis permitiu que o sujeito chegasse lá com o lápis e documentasse tudo. Tem um filme legal, eu adoro remeter a filme, que fica fácil. Resgate do Soldado Ryan. Né? Tem aquela cena lá que o cara é recrutado, ele começa a correr atrás de máquina de escrever e tal, e o oficial pega para ele um lápis assim. Olha o lápis aqui. Leva o lápis. Então, gente, a criação do lápis influenciou nossa profissão de tradutor de uma forma sensível, porque, mais uma vez, aumentou o volume de textos, aumentou o interesse por textos escritos e aumentou a circulação de textos e, obviamente, dos seus subprodutos, inclusive a tradução. Né? Vai dar um... Outro óbviozinho foi esse aqui, a máquina de escrever. A máquina de escrever, mais uma vez, outro implemento que aumentou o volume de textos, aumentou a circulação e trouxe mais uma pressão sobre os tradutores em relação a prazos, etc, etc. Só que agora, eu vou mostrar uma, que se alguém aqui falar, já eu sabia, vai ter que me convencer que sabia. Muda aí. Máquina a vapor. A máquina a vapor. A máquina a vapor acabou com a nossa tranquilidade. Acabou. Porque antes da máquina a vapor, era assim. O cara escrevia um texto lá na Europa. Vamos falar em termos de Brasil, né? O cara escrevia um texto lá na Europa. Aí até aquele texto embarcar num navio à vela, exclusivamente à vela, demorava um tempão para chegar da cidade onde foi escrito, editado, até chegar a cavalo, ou seja, entre a produção do texto e o leitor havia um intervalo de tempo monstro. E aí inventaram isto, a propulsão a vapor. Com a propulsão a vapor,
o intervalo entre a produção dos textos e a chegada do texto até o leitor diminuiu consideravelmente, ao ponto de criar, inclusive, vamos dizer assim, impulsionar e tornar popular internacionalmente um tipo de literatura que é o folhetim. As novelas hoje de televisão, quem curte, vocês deem graças a Deus. Graças a isso aqui, ó, elas surgiram ali. Ou melhor dizendo, elas tomaram corpo ali. Porque aí o pessoal podia escrever lá no original, mandar para a tradução, chegar no leitor e, num prazo menor, mandar o outro capítulo, e assim vai. Com isso, aconteceu uma coisa que hoje, até hoje, os tradutores sentem os reflexos desse resultado da máquina a vapor. O público leitor de traduções começou a ter expectativa de mais traduções. Eu quero mais. Eu quero mais. Eu quero ler mais. Eu quero receber mais textos traduzidos. E aí começou a haver um interesse maior sobre tradução. Quem estuda tradução sabe que não é esse negócio de estudos da tradução foram criados na década de 70, não é bem assim. Desde os gregos já se fala sobre tradução, etc, etc. Mas foi, sim, no século XIX, com a Revolução Industrial e com o fomento de textos traduzidos, que começou a ter um interesse sobre tradução em função do público. Em função do público. Quando eu falo público, eu falo desde o público de jornal, leitor de jornal, desde a dona de casa na época também, as donas de casa que liam os folhetins. Já naquela época os maridos liam escondido, porque liam mesmo, né? Até bem pouco tempo, o homem não via novela. Homem não vê novela, né? Aí você passava pela rua e os caras discutindo quem matou quem na novela. Quem matou o Dente White? E aí, não, porque eu passei pela sala e vi minha mulher vendo. Não, eu não vi. E na época dos folhetins, na época de Machado, na época aqui no Brasil, né? De José de Alencar e outros, os homens liam sim. Eles liam ali, né? Escondidinho, ali. Obrigado. Uma outra bem óbvia, tá? Foi esse nosso amigo aí, o ENIAC. Para quem não conhece o ENIAC é o tataravô disso aqui. Isso aqui tem mais capacidade de processamento do que uns 10 ENIACs. Ou mais. Bem mais, né? Quantos? Milhões, né? Só que o ENIAC ocupava o andar inteiro. O HD do ENIAC era desse tamanho, mais ou menos. Tinha mais ou menos essa grossura. Assim. E ele tinha, se eu não me engano, 64K, né? 64K. K. 64K. E foi uma coisa assim, uau! Uau! Foi uma explosão em termos de capacidade de processamento. E aí, nessa época, foi que as pessoas começaram a tentar viabilizar um sonho, que era um sonho da humanidade desde os tempos do amigo do Frege, ali, do Descartes. O próprio Descartes já falava como seria bom se nós tivéssemos uma máquina que traduzisse. Só que, como tudo na tecnologia, você tem as ideias, né? E tem que esperar o desenvolvimento tecnológico alcançar. E quando surgiram os computadores eletrônicos, já existiam os computadores de mão, já existiam, tá? O Abaco é um computador de mão. Existe um conto, acho que é do Asimov, não sei se é do Clarke ou do Asimov, muito legal, que numa nave espacial, né, num tempo qualquer, todos os computadores da nave falham, todos. E aí os tripulantes ficam doidos, como é que a gente vai fazer para calcular a viagem? E eles resolvem calcular no Abaco. Todos sentam, constroem Abacos e saem calculando a viagem no Abaco. Mas o computador eletrônico surgiu ali com o nosso amigo ENIAC, e ali se vislumbrou a possibilidade de
processar eletronicamente traduções, a famosa tradução automática. Aliás, parênteses, quando vocês me ouvirem falando aqui em tradução de máquina, lembrem de tradução automática. Por que eu falo tradução de máquina? Porque tradução automática é uma expressão, na minha opinião, enganosa. Inclusive, é a expressão que levou a muito preconceito em relação a essa tecnologia. Tem-se a noção de que automático é uma coisa que prescinde da nossa intervenção, né? Ou seja, eu enfio uma tradução aqui, ela sai do outro lado, pronto. Essa é a noção de automático. Quando, na verdade, não tem nada. A tradução de máquina, de automática, de fato, ela tem muito pouco. Vai ser muito pouco. Ela é automatizada, sim, em vários aspectos, mas ela não é totalmente automática, né? Tanto que, em inglês, o termo Machine Translation, ele, na minha opinião, define melhor o que é. É uma tradução feita por uma entidade não humana. Uma máquina. Quando eu falo máquina, eu quero dizer, não estou querendo dizer placa, prego, porca, parafuso, não. Estou querendo dizer uma entidade não humana. Dentro dessa máquina, desse notebook, que é uma máquina, tem outra. Que é a engine, né? Que a gente costuma chamar a máquina de software. Okay? Mas, com o nosso amigo aqui, surgiram as primeiras possibilidades de tradução automática. Do nosso amigo ENIAC, nós descambamos para o desktop. Esse aqui, então, nem se fala em termos de pressão sobre os tradutores. Porque com os desktops surge... Isso aqui é um anúncio de uma máquina que eu estou ficando velho. Eu tive um desses. Eu tive. Oi, Jesus. Velhice é uma merda. Vamos lá. Eu tive um desses. Era parecido com esse. Era um Apple I. Né? Depois veio o CP500, etc, etc. Mas foi uma revolução, porque com eles vieram os processadores de texto. O WordStar, que era o mais famoso, né? O vovô do Word, né? E com isso, quem trabalhava com texto saiu do mundo da máquina, né? E da escrita manual e pulou para o mundo da escrita digital. A escrita digital, como todos sabemos, melhor dizendo, a composição de textos em meio digital, ela tem uma série de facilidades que permite que o texto saia mais rápido. E esse negócio de mais rápido, aí vem a imprensa do Gutenberg, mais rápido, aí vem o lápis, mais rápido, aí vem o navio, mais rápido, fez com que os tradutores começassem a ter que produzir mais em menos tempo. Não é isso? E tudo em função da tecnologia. E foi essa maquininha aí, inclusive, que viabilizou dois conceitos que hoje são fundamentais para quem trabalha, deixa eu ver o tempo, para quem trabalha com tradução. O conceito de memória de tradução e de tradução de máquina, tá? Que é a tradução automática. Que vocês vão ler em 90% dos textos em português, tradução automática. Tá? Quem estava ontem na palestra, foi mais uma conversa que uma palestra, né, com o pessoal da Argentina, o Clearwords, né? Deve ter ouvido ela falando lá, em alguns momentos, sobre memokill, trados, etc. Memória de tradução. Ela estava falando sobre memória de tradução. O que é memória de tradução? São implementos tecnológicos, programas de software, que permitem que o tradutor crie um acervo de traduções que poderá ser reutilizado em uma tradução futura, seja como referência para pesquisas terminológicas, pesquisas de estilo e etc., ou para aproveitamento, aproveitar uma tradução já feita. Um exemplo claro disso é nos manuais de equipamentos.
Vamos supor, você é um tradutor, aí você recebeu a versão 1.0 do manual para traduzir. 1.0, um equipamento novo, lançado no mercado, ninguém tinha, coisa nova. Você vai e traduz, 1.0. Tchau. Aí amanhã, depois da manhã, vem o seu cliente e fala assim, olha, eu estou aqui com a versão 2.0 daquele manual. Basicamente é o mesmo, com algumas introduções e supressões. Aí você, perfeitamente, você pega a versão 2.0, insere no seu programa de memória de tradução, o programa vai lhe dizer tudo que você já traduziu, que está igualzinho, o que está mais ou menos semelhante. Você, olha, isso aqui eu achei naquela memória que eu tenho aqui de tradução, e está bem parecido com isso aqui, tá? Então o que você pode aproveitar? E vai te mostrar também aquilo tudo que é novo, que, olha, não tem na memória. Você vai ter que traduzir na unha, que eu não posso te ajudar. Enfim, programas de memória de tradução são nada mais, nada menos que grandes bancos de dados que você vai acessar e filtrar conforme a necessidade futura sua. Pode acontecer, inclusive, de você receber uma tradução, como já aconteceu comigo, e eu espero que aconteça com vocês com frequência, de você receber o mesmo manual, ou o mesmo documento para ser traduzido, por clientes diferentes. Isso acontece, gente. Isso acontece. Aí você traduz a primeira vez, chapo. Aí a segunda vez você recebe. Quer ver um exemplo? Caterpillar produz máquinas agrícolas, entre outras coisas. A Caterpillar vende, lança uma máquina, né? Pede para você traduzir aquela máquina do português para o espanhol. Não, do espanhol não, esquece. Do inglês para o português, que é uma situação mais factível, do inglês para o português. Você traduz para a Caterpillar, certo? Beleza. Aí, você tem lá um outro cliente seu, que é uma empresa construtora, que comprou a mesma máquina importada. O manual dela vem em inglês. E ele chega para você, traduz. Traduzo. Aí você pega, você vai olhar, e olha, é a mesma máquina, você passa pela memória, a memória faz assim. Dinheirinho. Ok? E Ricardo, que coisa feia, você está enganando o cliente. Não dou nada. Quem fez a tradução fui eu, a tradução é minha. Se está sendo reaproveitado é o meu trabalho, eu quero ser remunerado por ele. O máximo que eu posso fazer pelo segundo cliente é, de repente, negociar um preço melhor, né? Sentar com ele para negociar um desconto, isso eu posso. Tá? Mas deixar de cobrar? É ruim. Eu vivo disso. Ou seja, memória de tradução, acervo de traduções. Mas tem uma outra tecnologia que assusta todo mundo, que mete medo em vocês. Que quem já é tradutor tem pesadelos com ela, e quem está querendo ser vai ter dúvidas por causa dela, que é a tradução de máquina. A tradução automática. A tradução automática vai tirar meu emprego. Eu vou ficar sem emprego. E o tradutor vai ser substituído pela tradução automática. Muita calma nessa hora. Muita calma. Não é bem assim. Para começo de conversa, não existe tradução, não existe. Não estou doido, não. Tradução não existe. Existem traduções e traduzires. Essa coisa de a tradução, isso é uma invenção de quem acha que tradução veio pelas musas, aí as musas vêm, aí desce a mãozinha e toca na cabeça do tradutor e vou traduzir. Não, existem traduzires e traduções. Então, em certos tipos de traduções, de traduzires, sim, a tradução automática não vai substituir. Já substituiu o tradutor. Já. Acabou com a vida dele, acabou com a raça do bicho. Tem um colega nosso que eu gosto muito dele, eu sempre costumo citar ele como exemplo, que é o João Roque Dias. Vocês podem encontrá-lo na internet à vontade. E ele, durante uma boa parte da vida dele, ele traduziu para a indústria automobilística.
o grosso do trabalho dele vinha da indústria automobilística. E, de repente, ele começou a sentir uma queda muito grande no volume de traduções que pediam para ele. E ele foi investigar e sabe o que era? As empresas de montadoras de automóveis estavam trabalhando com tradução automática. Sabe quando é que foi isso? Não foi ontem, nem o ano passado. Isso foi em 2003. Fazem 14 anos. Naquela época já as montadoras estavam tentando trabalhar com tradução automática e conseguiram. Ao ponto de hoje, o grosso de um certo tipo de material deles ser feito por tradução de máquina, tradução automática. Porém, há certos traduzires em que a tradução de máquina não é tão eficiente. E durante um bom tempo não vai ser. O mais extremo que a gente pode pensar, o mais extremo seria a tradução de poesia. Né? Depois você teria a tradução de textos literários em prosa e textos, assim, quanto mais o texto pender para o literário, mais difícil vai ser usar a tradução automática ou de máquina. Marketing é difícil. Oi? Marketing é muito difícil. Marketing. Ou seja, quanto mais o texto puder fugir de parâmetros, mais difícil é para a tradução de máquina ser eficiente. Porém, você tem um porém, né? Quem trabalha aí com tradução literária, fez agora assim, não tem nem que olhar isso aqui por um tempão. Calma. Não é bem assim, não. A tradução a automática, a tradução de máquina, ela pode ser usada, sim, em textos literários. Não para traduzi-los completamente, mas para auxiliar o tradutor literário em certas etapas do trabalho dele, como pesquisa terminológica, sugestões de tradução, etc, etc. E quem trabalha com literatura vamos dizer assim, com literatura cujo acervo esteja fechado, vamos dizer, você é um crítico literário e você trabalha com literatura romântica do século XIX. É isso? Ou seja, os autores estão todos mortos. Morreu. O cara não vai escrever mais nada. Você consegue pegar toda a produção literária dele, tirar os cânones e produzir um algoritmo que seja capaz de identificar esses cânones no texto, um ou mais algoritmos, que sejam capazes de identificar esses cânones naquela produção literária. Então você vai conseguir, sim, produzir traduções automáticas semi-prontas com base naquele cânone. Existem dois ramos da literatura, dos estudos literários, que estão trabalhando com isso. Um é a crítica literária. Eita. Desculpa. Não. Um é a crítica literária. É um programa bacana da Universidade de Stanford, que eles tentaram pesquisar qual é o autor do século XIX que mais seguia os cânones do romantismo, e eles colocaram toda a literatura do século XIX, passaram um algoritmo por ela, aliás, um conjunto de algoritmos, e chegaram à conclusão que era uma autora que escrevia como homem para ser lida. Eu esqueci o nome dela agora. Não é George Sand, não. Esqueci. Um outro trabalho é dentro do ramo da tradução chamado a teoria da adaptação. Existe um programa, existe mais de um, mas o mais famoso deles, ele foi criado para estudar as traduções de Moby Dick. A fim de chegar a um consenso sobre qual seria a melhor tradução. Enfim, dentro da tecnologia de tradução de máquina, você pode aplicar tanto no ramo não literário, quanto no ramo literário. Tem aplicação. É claro que quanto mais técnico for o texto, o técnico fala assim, quanto menos literário for o texto, quanto mais parametrizado ele for, melhor vai ser a tradução de máquina. Agora, me digam uma coisa.
Quando eu falo em tradução de máquina, tradução automática, a primeira coisa que vem na cabeça é Google Translator. Google Translate. Não é a primeira coisa, ninguém falou, né? Vocês estão parecendo aquela minha turma. Dá um ódio. Porque assim, você explica, você passa meia hora explicando, aí você vira assim e fala. Entenderam? Armador. Aí de duas uma, ou você é o melhor professor do mundo, né? Ou você é um bosta. Porque. Então lá, quando eu falo em tradução de máquina automática, a primeira coisa na minha cabeça é o Google Translate. Translate. Muito bem. Aliás, é Google Translate, viu? Não é Google Translate só, é Google Translate. E aí vem aquela grande armadilha, que é a armadilha que rola hoje entre os tradutores de forma geral. Infelizmente. É uma armadilha que é admissível, ela é admissível entre leigos. Ou entre quem não conhece a tradução. Mas quando se fala em tradutor, isso não é admissível. As pessoas usam o Google Translate como parâmetro de tradução automática. Tá? E aí ficam fazendo piadinhas em relação às besteiras que o Google Translate comete, ou ficam, ai meu Deus, olha como traduziu bonitinho isso aqui. Vou perder meu emprego. Calma. Calma, que não é bem assim. Para começo de conversa, o Google Translate, existem dois tipos. Não vou colocar PowerPoint não, gente, pelo amor de Deus. Presta atenção no que eu estou falando. Existem dois tipos de tradução automática. Dois. Um está representado pelo Google Translate, que todo mundo conhece. Né? Que são as máquinas públicas. O que é uma máquina pública? Todo mundo acessa o Google Translate, todo mundo mexe nele, quem sabe traduzir, quem não sabe. O controle interno do Google Translate, do acervo linguístico dele, não existe praticamente, é uma coisa mínima. Enfim, é uma casa da mãe Joana. Essa que é a verdade. E mesmo assim ele consegue fazer boas traduções. Tá? Por que esse tipo de máquina não é de programa não é parâmetro para tradução automática? Simplesmente porque ele não tem uma das coisas que é fundamental em qualquer programa de tradução automática eficiente. Controle. Ele não tem controle. Ele é uma ferramenta, melhor dizendo, um implemento descontrolado. Agora, você tem uma outra família de ferramentas de tradução automática, de implementos de tradução automática, que são os implementos privados. Esses dão medo. São esses que você... Assim, dão medo assim. Esses que você olha e fala, Jesus, tem um gnomo aqui dentro, porque isso não é de Deus. Isso não veio da máquina, não. Né? As ferramentas controladas, elas trabalham assim. Tá? Em primeiro lugar, o português... vamos falar em termos de português. O português que entra nelas não é o nosso português, para começo de conversa. Não é. É uma linguagem chamada linguagem controlada. O que é a linguagem controlada? Vamos supor que... Vamos voltar ao exemplo das montadoras de automóveis. Então, eu sou aqui o presidente da Volkswagen. Cheio do né? Sou presidente da Volkswagen. E eu quero implementar na Volkswagen uma cultura de tradução automática. Beleza. O que eu vou fazer? Eu vou ver como é que a língua portuguesa é usada na Volkswagen, quais são os termos que são usados na Volkswagen, quem usa esses termos, em que situação usa, etc. Então, quando eu falo em língua portuguesa, eu estou falando em dicionário, estou falando em palavra, estou falando em polissemia. Ok? Quando eu falo em tradução automática de máquina privada, estou falando em glossário. Não estou falando em palavra, estou falando em termo. Termo e palavra não é a mesma coisa. Palavra é polissêmica, termo específico. Né? Estou falando em uso específico. Então é feito todo um estudo para ver como é que a língua portuguesa circula naquele meio. Aí são cortados todos vamos dizer assim, as gorduras, né, entre aspas, tudo aquilo que não serve para comunicação, e é deixado só aquilo que serve para a comunicação. Acabou. Aí essa máquina fala assim, graças a Deus, abençoado seja Jesus. Bota aqui que vai sair perfeito do outro lado. E sai. Sai perfeito. Sai perfeito porque o que entra é controlado. Entendeu?
que entra é controlado. O que sai perfeito. Se o que entra é descontrolado, o que sai altamente imperfeito. Então, aí, esse aqui é o X da questão. Google Translate é tradução de máquina descontrolada. Ah, mas por que o Google Translate você bota umas coisas lá que saem legal e outras coisas não saem legal? Porque as coisas que saem legal são coisas que já existem traduzidas na internet e com boa qualidade. Eu estava até usando, eu falei que eu ia almoçar com gente interessante, uma merda, né? Eu falei. Porque você fica batendo papo com as pessoas e não come. E uma das coisas que eu conversei lá foi isso, que quando você coloca, por exemplo, contratos no Google Translate, se alguém traduz contrato aqui, pode fazer essa experiência em casa. Pega contrato do inglês para o português, bota o contrato em inglês no Google Translate e vê o resultado em português. Você vai falar, Jesus, está perfeito. E muitas vezes está. Sai quase pronto. Assim, tipo, eu vou gastar meia hora arrumando. Por quê? Porque existe na internet um acervo imenso dessas traduções já prontas. Aí o Google Translate, ele recebe a sua encomenda de tradução, vai até a internet procurar exemplos, encontra. E puxa para você. Aí o maior cuidado que você vai ter vai ser com a uniformização do texto, né? Porque ele pode encontrar exemplos em um texto que chama, vamos supor, writ of mandamus, né? De habeas corpus, e no outro chama writ of mandamus de medida preventiva. As duas traduções estão erradas, mas tudo bem. Mas pode sim, pode encontrar, aí você vai ter que uniformizar a terminologia e tal, mas sai perfeitinho. Agora, se você for colocar um texto, como até o pessoal citou ontem na Clear Words, né? De farmácia, ou um texto jornalístico, ou de marketing, como você falou, que é um texto muito criativo, ele não vai conseguir fazer boa coisa. Você vai ter que implementar uma mudança muito boa. Você vai gastar, às vezes, até mais tempo do que traduzindo o próprio texto original. O marketing tem que fazer muita inversão e reformulação de parágrafo, por isso que não dá certo. Marketing é aquilo, é transcriação, né? Transcriação, para quem não sabe, é um conceito dos irmãos Campos, o Haroldo e o outro, como é que é? Augusto, isso. Que é um conceito que na época eles foram chamados de maluco, doido, estão inventando coisa, mas hoje em dia já não é bem assim. É um conceito de tradução que diz, inclusive, que você, na verdade, não traduz, você reescreve o texto, você recria, ou transcria o texto. É um conceito muito usado, inclusive, hoje, por incrível que pareça. Botem no Google aí, quem estiver googlando alguma coisa aí, transcreation, e vocês vão ver esse termo sendo usado em cursos universitários de tradução, cursos de tradução de marketing, transcreation. Tá? Enfim, tradução automática, ela tem seus usos e desusos. Pode ser usada com eficiência ou não, dependendo do uso, do momento em que ela vai ser usada, mas todo tradutor tem que prestar atenção. E aí vem a pergunta do nosso... Obrigado. Vem a pergunta do nossa palestrinha aqui, nossa conversa. Amigo ou inimigo? Vai ajudar ou está prejudicando? Né? Vai me dar mais oportunidades ou menos oportunidades? Então é o seguinte. A minha conclusão, e é uma conclusão que eu bati com algumas outras pessoas e deu mais ou menos isso aí, é que, bom, tradução e tecnologia são indissociáveis, né? A tecnologia modifica os ambientes de circulação da tradução, em função muito daquelas expectativas de tempo e prazo, né? Quanto mais tecnologia, mais rápida a coisa tem que ser. E os desenvolvimentos tecnológicos, quando aplicados à tradução, implicam expectativas de volume, prazo, etc, etc. E aí, como é que a gente vai se virar com isso? Né? Bom, hoje o tradutor profissional, quem já é tradutor profissional aqui, né? Quem está querendo ser, vale para dois tipos de pessoas. Tem que entender como as ferramentas de tradução, melhor dizendo, as ferramentas voltadas para a tradução funcionam. Tem que. Ponto. Não vai conseguir sobreviver como tradutor profissional quem não entender como a tecnologia funciona
pelo menos naquele ambiente para o qual ela traduz. Se você é um tradutor que trabalha mais no meio acadêmico, é claro que as ferramentas que você vai usar são de um tipo, né? São de um certo tipo. Quem trabalha como tradutor comercial vai usar de um outro tipo, mas sempre, em qualquer momento, vai estar usando uma ferramenta desse tipo. A coisa é tão profunda, que eu vou mostrar uma coisa aqui para vocês, que muitos tradutores não prestam atenção para o que está acontecendo. E eu vou mostrar preto no branco para vocês aqui. Não estou inventando, não. Vai aparecer aqui. Viu? Deixa eu ver se eu saio. Vamos aqui. Eu precisava da árvorezinha. Cadê? Aqui. Vamos lá. Olha só o título dessa pastinha aqui. Ó. ISO. Tá? Eu vou mostrar para vocês duas normas ISO. Para quem não sabe, a ISO é uma organização internacional que se dedica a emitir normas de padronização. É a nossa ABNT, só que em nível internacional, né? Grosso modo. Então, a primeira ISO que eu vou mostrar para vocês é a ISO da tradução, que é a 17100. Tá? Vocês desculpem, eu não posso nem fornecer cópia para vocês, porque esses documentos eles são vendidos em regime de direitos autorais, muitos, né? Você não pode nem enviar para ninguém. Mas eu posso exibir, não tem problema. Aqui, ó. Translation Services. Requirement for Translation Services. Ontem, durante a apresentação da Abrates, eu falei que eu via na universidade o futuro da formação dos tradutores profissionais. E eu disse que hoje eu diria por quê. Essa norma, ela estabelece o que é necessário para que uma empresa de traduções seja certificada pela ISO 17100 como uma empresa de qualidade ISO. Tá? Aqui embaixo, beleza. Aí ela define o que é tradução, etc, etc. Aqui, ó. Nessa partezinha aqui, ela vem perguntando, ela vem definindo quais são os requisitos de um tradutor. O que a norma ISO considera um tradutor profissional. Ok? Vamos de baixo para cima? Vamos de baixo para cima. Esquece essa partezinha. Isso aqui não é uma ordem de importância, não. Tá? É uma ordem qualquer. Não tem... Vamos de baixo para cima. Tradutor com 5 anos ou mais de experiência profissional em tradução. 5 anos ou mais. Isso aqui, inclusive, hoje, a grande maioria dos tradutores profissionais tem essa formação. Né? São os tradutores autodidatas, práticos. A segunda categoria é um tradutor com uma qualificação, um curso superior, né? Um curso superior, em qualquer área, e com 2 anos de experiência traduzindo. Ok? Agora, olhem a primeira. Com um curso reconhecido com um diploma reconhecido de tradução por instituição de nível superior. Embora esteja graduate aqui, graduate é uma das palavras mais difíceis de traduzir, tá? Muita calma nessa hora. Pode ser tanto nível superior quanto graduação, tá? Enfim, o tradutor terá que sair de uma instituição de nível superior e ter um diploma em tradução. Hoje, as empresas de tradução conseguem, vamos dizer, atender essa norma com essas 3 categorias, não é isso? Vamos pensar juntinho. Vão morrer todos, inclusive eu. Porque é a categoria dos coroas, né? Ok. Vai ficar essa daqui. Né? Qualquer curso superior com 2 anos de experiência. Mas vai ter um destino como esse aqui também. Vai morrer todos. A categoria que vai continuar alimentando o mercado, essa aqui. É a primeira. É essa que vai continuar injetando gente no mercado. Ou seja, quem quiser continuar como tradutor profissional no futuro,
tem que, já hoje, estar pensando em que curso superior fará em tradução. Pode ser em nível de graduação, pode ser em nível de pós, mas tem um curso lato sensu, por exemplo, né? Pode ser um estrito sensu, um mestrado, um doutorado, o que seja, mas vai ter, sim, que ter tradução no diploma. Por isso que eu falei ontem que o futuro dos tradutores profissionais está na universidade. Ai, cara, mas o Google Translate não vai continuar traduzindo, vai traduzir cada vez melhor, e a tradução automática vai. O que vai acontecer é que essas máquinas vão traduzir cada vez mais, as máquinas, mas nós, tradutores, vamos estar ao lado delas, mostrando para elas como se traduz. Entenderam a diferença? Não existe essa coisa assim, tradução. Fui no banheiro, pá, saiu uma tradução. Não. Tradução é um processo. Na verdade, tradução é um conjunto de processos. Envolve a pesquisa terminológica, envolve a adequação cultural, envolve a parte linguística, etc, etc. O que acontece é que um certo processo será feito por essa máquina, alguns processos, e o acompanhamento da máquina será feito por nós, tradutores. Daí, mais uma vez, a necessidade de uma formação sólida, humanitária, cultural, multiversitária, que a universidade pode fornecer. Né? E se vocês entrarem nessa norma aqui e forem dar uma olhada, vocês vão ver no decorrer da norma, você sabe mexer bem em PDF? Dá um Ctrl F aqui em tecnologia para mim, por favor. Então. Só dá um Ctrl F aí, Technology. Dá um Ctrl F em Technology. Ctrl F não, desculpe, Ctrl Alt F. Ctrl F não. Ctrl Alt F. Não é localizar? Desculpe, tem em português? Não, é Ctrl F, find, né? É. Não. Aí. Aqui, ó. O tradutor, obrigado, ele terá que ser versado nos recursos técnicos e tecnológicos da tradução. Está ali. Não sou eu que estou dizendo, é a ISO. É a ISO. Ali, ó. Tá? A TSP, essa sigla aqui, ó, quer dizer Translation Service Provider. É a mesma coisa que Language Service Provider. São as empresas de tradução, tá? Uma empresa de tradução deverá ter uma infraestrutura, sempre que apropriado, para garantir disponibilidade e uso do seguinte, que vem. Em outros pontos dessa norma, você vai encontrar a parte específica sobre tradutor tem que ser versado em tecnologia. Uma outra norma que eu queria mostrar para vocês é essa aqui, ó. Essa é a 18587. Essa aqui é só sobre post-editing. O que é post-editing? É o serviço que é feito de ajuste na tradução depois que é traduzida por uma máquina. Tá? A revisão de máquina? Não! Não é revisão de máquina. Post-editing tem uma série de procedimentos que vão além da revisão. Inclusive, hoje, o trabalho de post-editing está sendo muito procurado. Hoje, 30% do meu trabalho, em média, é post-editing. Mês passado, 100% do meu trabalho foi post-editing. 100%. E quando eu estou falando em post-editing, eu estou falando em aprontar textos de 10 mil palavras por dia. Por dia. Né? Essas duas normazinhas que eu coloquei para vocês aqui, são duas de 5. Já existem 5 normas editadas pela ISO, voltadas para a tradução e tecnologias da tradução. E ainda tem outras 7 no forninho. São normas que sairão até 2020, mais ou menos. Enfim, de 2014 até 2020, nós teremos editadas no mercado 9514, né? 7512, na verdade. 7512. Teremos 12 normas no mercado regulando tradução, tecnologia de tradução, tradução automática, memória de tradução, ou seja,
regulando a relação do tradutor com a tecnologia e dos dois com o mercado de tradução. Enfim, para responder a pergunta que foi feita no início dessa apresentação, é adversário ou é aliado? Isso, quem vai responder é o tradutor. Se vocês adotarem uma postura de entender a tecnologia e trabalhar com ela, eu tenho certeza que o futuro de vocês profissional estará garantido. Não tenho a menor dúvida. Se vocês se prepararem para lidar com ela, tenho certeza que estará tudo certo. Agora, quem adotar uma postura de antagonizar com a tecnologia, do tipo, estão exigindo muito aqui nessa área que eu trabalho, tecnologia, vou para essa... Vou ser tradutor literário, que amanhã, vou tradutor literário. Não é bem assim. Você está apenas fugindo de um problema. É aquela velha história de detetizar o vizinho, né? Você detetiza o vizinho, as baratas podem todo o teu apartamento. Ok? Então, minha sugestão que fica para vocês é essa. Não coloquem de lado o assunto tecnologia, tratem com desassombro e procurem se informar cada vez mais, porque disso vai depender a resposta da pergunta. É adversário ou é aliado? Ok? Muito obrigado. Referente a Cat Tools, né? Que são os programas. Qual que seria que, assim, que vale a pena fazer o investimento? Porque a gente sabe que são caros, né? Alguns. Não estou tirando as gratuitas, como o Omega 3. Porque eu já ouvi falar que algumas agências exigem que o tradutor trabalhe com Cat Tools específicas. E a mais famosinha é o SDL Travos. É isso? Isso. Travos. Qual que seria esse que você indica? Então vamos lá. Se vocês nunca trabalharam com Cat Tool na vida, Cat Tool, CAT, é uma abreviatura de Computer Aided Translation. Se ninguém nunca trabalhou com CAT e quer conhecer uma CAT, a minha sugestão seria um programa chamado WordFast. Por quê? Porque o WordFast é o mais barato do mercado e das ferramentas monetariamente mais acessíveis, é aquela que tem aqueles recursos, todos os recursos que vocês vão encontrar em outras ferramentas. Quem já conhece uma Cat Tool e que está querendo investir em uma para angariar mais clientes, duas opções, MemoQ ou Studio. O Studio é a mais popular entre os clientes. O MemoQ é a mais popular, talvez seja, entre os tradutores. Em princípio, não há problema de você ter nenhuma nem outra, tanto faz, porque elas conversam entre si. Você pode traduzir arquivos do Studio no MemoQ e vice-versa. O grande problema que é um problema insolvível, quando você trabalha com um servidor. Se o seu cliente tem um servidor rodando o MemoQ e ele quer que você trabalhe com ele online, né, no servidor dele, você terá que ter um MemoQ rodando na sua máquina. A não ser que você use uma interface web. Ele pode pedir para você usar uma interface web, não tem problema. Mas, normalmente, você usa o seu programa no seu desktop, conectado ao servidor do cliente, trabalhando em tempo real, com vários tradutores que estão usando o mesmo programa. Nesse caso, você é obrigado a ter a ferramenta do cliente. Então, hoje, os tradutores profissionais, principalmente quem trabalha com localização de jogos, de programas de computador, tem pelo menos as duas versões, os dois programas. Tem um MemoQ e tem um Studio. Isso. O Studio é o Travis, né? É a mesma coisa. Aí, no dia a dia, você usa aquele da sua preferência, o meu é o MemoQ, e no dia que o cliente falar, olha, eu tenho um projeto aqui, mas vai ser no servidor e você tem que fazer no Travis, perfeitamente. Eu conecto pelo Travis e trabalho com o Travis. Ok? Mais perguntas? Tem. A mais conhecida é o Omega T. Eu usei, mas é só memória de tradução, né? É só memória de tradução. Você está falando do open source de tradução automática? Mas Cat Tools não é só memória de tradução, existem outras coisas nela. Né? Sim, as Cat Tools essencialmente elas são memória de tradução. Essencialmente sim. Elas têm módulos que funcionam para outras coisas. Tipo, você tem um módulo para controle terminológico. A Universidade do Rio Grande do Sul usa muito o Multiterm, que é um módulo do Tradus, para fazer pesquisa terminológica.
Você tem um módulo administrativo, que administra, ó, bolso. Uma desse tipo, assim, Open source, não. Não. Infelizmente. Aí existia uma, que era o WordFest, que agora já não é mais. Foi comprada e aí fecharam ele. Você não consegue mais. Agora, tem uma ferramenta gratuita, que é essa, o Omega T, que eu acabei de falar, que você também mencionou, a nossa colega também mencionou, que é muito boa, mas como toda ferramenta gratuita, tem muita limitação e vai chegar um momento em que vocês vão sentir necessidade de uma ferramenta profissional. Alguém tem mais alguma pergunta? Quem tiver com vergonha de fazer em público, gente, eu vou estar no corredor por aí. Eu tenho uma pergunta aqui. Você falou que as pessoas, por causa dessa norma ISO, vão ter que, em algum momento do futuro, sempre ter uma formação em tradução. Mas, e se a pessoa, porque existem milhares de agências de tradução, então, e se a pessoa sempre procurar outras agências que não adotam essa norma e der tempo dela completar os 5 anos, digamos, para ser experiente? Não vai acontecer. Por que não? Porque quem vai exigir a norma ISO é o cliente da agência. Ele vai virar para a agência e vai falar assim, como é que funciona a norma ISO? A norma ISO, ela primeiro não é lei, né? Ela é voluntária. Então, adota quem quiser. Porém, as normas ISO, elas são as mais populares em termos de comprovação de qualidade. Mas teria que garantir que todos os clientes iam querer isso. Não, aí que está. A norma ISO, veja bem, gente, dentro das empresas, todas as empresas no mundo todo, pelo menos as mais robustas, existem comitês de qualidade, existem comissões de qualidade. E essas comissões trabalham de acordo com as normas ISO, tá? Então, amanhã, eu não posso falar o nome dele, não me obriguem a falar. Mas eu tive uma reunião de 3 horas, há 3 semanas, dentro de um grande tomador de serviços de tradução no Brasil, que vai passar a exigir norma ISO dos fornecedores de tradução deles. E eles me pediram para ajudar a implementar essa transição entre traduções sem norma ISO e traduções com norma ISO. Ou seja, o que vai acontecer? Esse cliente vai virar, ele trabalha com licitações, né? E vai ter um projeto, 1 milhão de palavras, e vai licitar. E no edital dele vai estar, o fornecedor tem que ter certificação ISO 17100. Aí a agência de tradução vai ficar desesperada, procurando o quê? Tradutores naquele perfil. Então, hoje não vai ter muita dificuldade, porque tem muito tradutor com 5 anos, né? Mas eu vou morrer, cara. Não. Infelizmente, eu vou virar pó. Coisa de verme. O pessoal da minha geração vai morrer. O pessoal daquela geração que você pode ter qualquer curso superior com 2 anos, também vai. Quem vai continuar injetando sangue novo no mercado são os cursos universitários de tradução. Então, obrigado, Ricardo. Eu que agradeço.